Hello, and welcome to Spiritism Today. I am Daryl Barringer, and this is my lovely wife, Jeanette, and we are the host of Spiritism Today and the founder of the Spiritist Academy of Charlotte. Sejam todos bem-vindos ao Spiritism Today. Eu sou Jeanette Barringer, esse é meu marido, Daryl Barringer. Nós somos fundadores da Academia Espírita de Charlotte e apresentadores do Spiritism Today. I am glad you're able to join us today to explore Spiritism. Estamos felizes que você se uniu a nós no dia de hoje para o estudo do Espiritismo. The Spiritist Academy of Charlotte was founded on April 18, 2005 with the support and inspiration by the Brazilian Spiritist Dante Labat, disincarnated in 2007. In 2006, we held our first Spiritist conference in Charlotte, entitled Immortality of the Soul, with the cooperation of the Brazilian Spiritist Inácio José de Paula. In 2008, we founded the Dante Labat Spiritist Library, and in the following year, 2009, I visualized the first Spiritist TV show in the state of North Carolina entitled Spiritism Today. Finally, in 2010, the Spiritist Today brings the information, education, demystification of Spiritism in English and in Portuguese through the moral philosophy and Christian teachings of the comforting and the evolutionist Spiritist doctrine for the viewers of Charlotte-Mecklenburg. A Academia Espírita de Charlotte foi fundada no dia 18 de abril de 2005, com apoio e inspiração do brasileiro espírita Dante Labat, que desencarnou em 2007. Em 2006, realizamos a primeira conferência espírita na cidade de Charlotte, intitulada Imortalidade da Alma, pelo conferencista espírita Inácio José de Paula. Em 2008, inauguramos a Biblioteca Espírita Dante Labat. No ano seguinte, 2009, meu marido, Daryl, realizou o primeiro programa televisivo espírita no estado da Carolina do Norte, denominada Espiritismo Today. Finalmente, em 2010, o Espiritismo Today veio ao ar com o propósito de levar informação, educação e desmistificação do Espiritismo em inglês e português, através dos ensinamentos filosóficos, morais e cristãos, contidos na consoladora e evolucionista doutrina espírita, para os telespectadores de Charlotte-Mecklenburg. Before our daughter joins us for opening prayer, we would like for you to reflect on this message, and also we would like for you to have an open jar out so it can be magnetized by our celestial friends during the show. Antes da nossa filha Bruna Paula se unir a nós para a prece de abertura, gostaríamos de convidá-lo para um momento de reflexão e também trazer um jarro de água sem tampa para ser fluidificada pelos amigos espirituais durante o programa. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Lord, we believe in thee because everything about us reveals your goodness and your power. Blind then is the one who does not recognize your works. Prideful is the one who does not worship you, and ungrateful is the one who does not give thanks to you. The Spiritist International Council, held between the 2nd and the 5th of October 2004 in Paris, France, the 4th Spiritist World Conference, an historically event that unified 1,700 Spiritists from 33 different countries, commemorating the bicentennial birthday of Allan Kardec, the codifier of Spiritism. We would like to invite you to watch with us the lecture of the Brazilian Spiritist José Raul Teixeira, titled Allan Kardec,
the educator and codifier of the Spiritist doctrine. O Conselho Espírita Internacional promoveu entre 2 e 5 de outubro de 2004, em Paris, o 4º Congresso Espírita Mundial, um evento histórico que reuniu 1.700 espíritas de 33 países para comemorar o bicentenário de nascimento de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Gostaríamos de convidá-lo a assistir conosco à conferência do espírita José Raul Teixeira, intitulada Allan Kardec, o educador e codificador da doutrina espírita. Nous allons à présent appeler au pupitre José Raul Teixeira, qui va nous prononcer sa conférence sur le thème Allan Kardec, l'éducateur et le codificateur de la doctrine spirite. Raoul. Excelentíssimo senhor João Nestor Mazzotti, presidente do Conselho Espírita Internacional, seu secretário-geral, excelentíssimo senhor Roger Perret, presidente da União Espírita Francesa e Francofona, meu querido amigo Divaldo Franco, excelentíssimos senhores, senhoras representantes nacionais aqui presentes, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e que nos mantenha sob sua paz. Nascera em 1592, na Morávia, aquela criatura que iria revolucionar a pedagogia, não só em seu país, mas em toda a Europa. Jan Amos Komensky, conhecido na fala latina como Comenius, trabalharia fanosamente pela criança. A sua paixão era a criança, era o ensino, era a sua formação. Até que em 1656, na Holanda, para onde se moveu por razões político-religiosas de seu país, Comenius lançaria Orbis Pictus, uma obra escrita em latim. Era a primeira cartilha para criança com desenhos, a primeira revista em quadros para servir à educação, à pedagogia. O notável Jean-Jacques Rousseau, no ano 1712, e curiosamente retomará, depois que se torna dedicado à pedagogia, na sua fase pedagógica, o grande continuador de Jan Amos Comenius. Trabalhará Rousseau em cima das teses de Comenius. E dedicado a esse mesmo mistério do pensador tcheco, Rousseau escreverá o seu notável livro Emílio. Com essa obra,
estabelecerá as bases do processo educacional que deveria reger o trabalho junto à adolescência, junto à juventude. Propõe Rousseau que o melhor para que se trabalhe a educação dos infantes e dos adolescentes será através daquilo que ele chamou de o amor pedagógico. Quando se tem oportunidade de dialogar com os jovens, e ao invés de lhes impor, expor-lhes, fazê-los pensar. E dessa maneira o Emílio é um livro notável, uma bíblia educacional para a sua época, baseado no qual estruturou-se o notável Jean-Henri Pestalozzi. Após ler Rousseau, Pestalozzi dedicou-se com mais afinco à sua azáfama educacional, estruturando um colégio profissional na sua Suíça alemã. E a partir daí, depois que o colégio profissional não vingou, por razões diversas, partiu para o castelo de Verdun-les-Bains, onde mais tarde receberia a presença de um menino de apenas 9 anos, o menino Hippolyte, que seria uma das mais notáveis referências estudantis na escola Castelo de Verdun. E desde então, Hippolyte Léon Denisard Rivail trabalhará na escola de Verdun com seu mestre Pestalozzi, formando a personalidade em cima de tudo quanto Pestalozzi acreditava que por sua vez já era herança de Emílio e de outras obras educacionais de Rousseau, que por sua vez absorvera na ânfora do pensamento de Comênios a inspiração para o processo educacional da criança quanto do jovem. O tempo passa, o menino Rivail torna-se homem, volta a Paris, depois de haver sido educado em Verdun. E aqui faz-se mestre-escola, mas é somente pelos idos de 1815 que aparece em Paris, e particularmente em Paris, as primeiras escolas que intentavam trazer o pensamento pestalozziano para as terras francesas, já que aqui Pestalozzi recebera algumas indisposições ideológicas, algumas contrafações daqueles que não pensavam como ele à época. Mas Rivail, em chegando aqui, nesse período, encontrará duas escolas importantes que haviam surgido naquele 1815, aqui em Paris. Algumas delas mais, outras menos importantes. Mas foi em 1822 que aparecerá, criada pelo senhor Bonifaz, a escola de primeiro grau. E essa escola de primeiro grau, trazendo o pensamento de Pestalozzi, adentrava a França de maneira notável. A boa aceitação fizera com que no mesmo ano o senhor Morin criasse aqui um instituto para a formação de jovens, estruturando-se no pensamento pestalozziano. Será, no entanto, pelos anos de 1825 e 1826, que, respectivamente, o professor Rivail criará aqui outra escola de primeiro grau e o Instituto Rivail. Essas duas escolas, por excelência, tratavam do pensamento pestalozziano
com algumas modificações ajustadas pelo gênio de Rivaio no trato com a criança, no trato com o jovem aprendiz. Essas duas escolas ganharam destaque na sociedade de Paris naqueles anos, mas foi o Instituto Rivaio que mais sobreviveu, exatamente porque nesse instituto havia uma preocupação do professor Rivaio, em que, além das disciplinas que os estudantes deveriam aprender, havia uma preocupação notável com a família. Rivaio procurava ser, e o era, mais do que um mestre, mas um pai daqueles jovens, completando no seu instituto, na sua instituição, a educação doméstica, amado pelos alunos. Le professeur Rivaio apresenta-se cada vez mais como um mestre-escola, exatamente quando tem ensejo de apresentar às autoridades constituídas da França, em 1828, um projeto a fim de que o governo pudesse melhorar o ensino e a educação nas escolas oficiais. Era sua primeira tentativa, sua primeira experiência de organizar seu pensamento para apresentá-lo às autoridades educacionais, ao tempo em que o ministro da Educação aqui era um religioso, o bispo Denis Frayssinous, que acolhe as sugestões do professor Rivaio para levá-las às instâncias que pudessem decidir quanto à melhoria dos níveis de estudos na capital e em todo o país. Mas Rivaio não se detém aí. E nesse mesmo projeto para o melhoramento da educação pública, ele propõe às autoridades a fundação de uma escola para a formação pedagógica, prática e teórica, que segundo ele teria a duração de 3 anos. E todos os que se formassem nessa escola pedagógica deveriam formar-se para preparar-se para a formação dos caracteres da criatura humana. Exatamente como mais tarde, depois da codificação de O Livro dos Espíritos, ele escreverá numa nota grandiosa a sua pergunta 685 item A, que é a arte de formar os caracteres, exatamente como ele já houvera proposto em termos oficiais às autoridades da França em 1828. A coerência de Rivaio, porque depois de espiritista, ele continuava a pensar a educação com aquele mesmo ardor, com aquela mesma veneração, porque pensava fundamentalmente no aprendiz e porque estava entendendo que a escola não pode realizar tudo quanto a criança e o jovem necessitam. Apelava para a família e a sua proposta era de que a família fosse devidamente assistida para que não tivesse ensejo de negar à sua prole essa orientação para a vida, que era a grande preocupação do mestre, amigo, pai, professor Rivaio. O tempo avança e quando Rivaio acabava de criar a instituição Rivaio, coincidia com um momento notável em que Jean-Henri Pestalozzi, na sua Suíça, pedia por escrito à pátria francesa para que acolhesse as suas experiências, aquilo que ele tinha para oferecer,
antes de contestá-lo, que procurasse examinar o que ele oferecia aos jovens, o que ele oferecia às crianças, em termos de teoria e de prática, a fim de que, somente a partir daí, a França pudesse fazer uma opinião, uma ideia ajustada a respeito daquilo que ele, Pestalozzi, estava realizando no campo da educação. Coincidência ou não, o fato é que a escola criada aqui por Rivaio, a instituição Rivaio, teve uma vida longa para os padrões da época e vai até 1834, trabalhando afanosamente pela educação da criança e dos jovens franceses. Os reveses na vida de Rivaio, as traições daqueles em quem confiara, a falta de recursos financeiros, as lutas, a necessidade de trabalhar para manter a própria vida diante do pouco dinheiro que adivinha das escolas, porque ele tinha uma alma tão notável que aqueles jovens, aquelas crianças que não podiam pagar, não pagavam. E a partir disso, ele teria que buscar outros elementos, traduzindo para que pudesse manter minimamente as suas condições de dignidade para a vida. Era o professor Rivaio, dessa maneira, uma referência educacional na França de sua época, uma referência em Paris, em particular, quando participava junto às autoridades constituídas dessas reflexões, dessas preocupações relativamente à educação. Mas enquanto Rivaio trabalhava com afinco nesse ministério do ensino, da educação, afirmando que a educação não pode ser feita com violência. Uma criança não precisa receber a violência, a vara, porque não é através da vara, dizia Rivaio, que se pode inculcar-lhes na alma o amor ao estudo, ao trabalho, às virtudes. E era por isto que ele trabalhava com essa comunidade infanto-juvenil, dialogando, conversando, e mais do que isto, amando-a, dando-se, a tal ponto que um jovem de 14 anos resolveu fazer uma homenagem a Rivaio, fazendo-lhe um discurso que foi publicado posteriormente em periódicos da época, porque era notável o relacionamento do mestre com os seus alunos, com os seus discípulos que tinha como filhos da alma. No mesmo projeto de 1828, Rivaio propunha às autoridades que não aceitassem que pessoas mal formadas, mas petulantes, que a sua época, porque sabiam alguma coisa de latim, se abalançassem em se pôr como preceptora de adolescentes, quando não tinham condições para isto, sendo capazes de destroçar a formação daqueles moços, o que corresponderia nos nossos tempos atuais. Aqueles que, sabendo que não têm possibilidades emocionais, intelectuais, sentimentais, ainda assim, por razões de interesses variados, atiram-se à azáfama de ensinar, a tarefa de ensinar, sem estar atentos à formação verdadeira dos jovens. É a partir daí que Rivaio vai se tornando conhecidíssimo por seu pensamento combativo. E porque ele era o homem da palavra franca, tinha muita facilidade para dizer as coisas, porque tinha as ideias corretas, as palavras ajustadas à ideia. E desse modo Rivaio era destemido no posicionamento pacífico, mas firme, das ideias que trazia na condição de educador.
O tempo passa, até que naqueles anos distantes, de 1847, dezembro, a 1848, março, estranhos fenômenos começassem a dar-se em Hydesville, agora do outro lado do oceano, no continente americano, numa vila de evangélicos e protestantes. E na casa da família Fox, os célebres fenômenos se dão, as vozes falam. Charles Rosman vem cobrar justiça, fazendo o movimento da tipologia nas paredes das casas de madeira da vila de Mr. Hyde, chamada por isso de Hydesville. Dessa forma, aqueles fenômenos que espocaram nos Estados Unidos da América do Norte, no estado de Nova York, em Rochester, deveria transformar-se no meteoro luminoso que passaria das Américas para alcançar a Europa e diversos dos seus países. Na França, na Bélgica, na Turquia, no Oriente, na velha China, várias partes do mundo, as vozes começaram a falar. As mesas girantes, as mesas falantes, lançaram seu domínio por essas sociedades. E aqui, na Cidade Luz, na velha Paris, afirmam os historiadores que durante 4 invernos consecutivos, a família francesa deteve-se ao redor dos pequenos móveis, das mesas tripóide, em torno dos quais as pessoas estendiam as mãos, e esses móveis respondiam a perguntas. Ora, batendo uma vez com um dos pés, batendo 2 vezes, uma vez para dizer sim, 2 vezes para dizer não. E desse modo, o professor Rivail, por ser conhecido em toda a sociedade, vai chamado a cena desses fenômenos, porque em 1850, um grupo enorme de pensadores, de professores, de gente da alta família francesa, inclusive representante de famílias nobiliáricas, de príncipes, participavam de um grupo oculto, fechado, no qual se travavam contatos com o mundo dos espíritos. As mensagens vinham de maneira espontânea. E eles tinham, naquela época, um maço de mais de 50 cadernos, com escritos espontâneos dos espíritos através dos médiuns de então. Esse bloco de cadernos vai entregue ao notável professor Rivail, porque se ele conhecia o bom senso, a lucidez, a lógica de ferro, a sua capacidade magnética, porque aprendera desde os tempos da escola de Verdun a usar o magnetismo, e agora chegava a Paris, aquela fenomenologia, e chegava às suas mãos os cadernos que ele teve ensejo de examinar e de dar-se conta de que ali estavam escritos desconhecidos até então pela sociedade do mundo. Ali estavam verdades que, ainda que a humanidade buscasse, ainda que as criaturas pleiteassem, não tiveram a curiosidade de interrogar ao além. E era o além que voltava através de sensitivos, que mais tarde o professor Rivail resolve chamar de médiuns, para evitar que se os confundissem com outras práticas, com outras ideologias religiosas, uma vez que no Egito eram tidos como hierofantes, na velha Índia como rishis, na Grécia como pitonisas, na Roma como sibilas, na Judeia como profetas, na velha Europa como bruxos.
Ele então entende que aquelas criaturas que serviam de instrumentos a esses imortais não podiam ser nem bruxos, nem hierofantes, nem rixis, porque não estavam marcados pelos fenômenos da mitologia, tinham que ser meios. Eles estavam entre duas realidades, entre o continente da imortalidade espiritual e o continente da mortalidade orgânica. Estavam entre dois continentes e por isso estavam no meio. E Rivaio por isso chamá-los-á médiuns e dá dignidade ao sensitivo. Eram médiuns, criaturas que estavam entre duas realidades, criaturas que serviam de pontes entre o além e o aquém, e o aquém e o além. E dessa maneira, depois de que passou a participar das reuniões da família Penmaison, desde aquela notável terça-feira de maio de 1855, ele passará a prestar atenção naqueles enunciados dos cadernos que lhe foram entregues. E aquilo que estavam dizendo as vozes através da prancheta que era acoplada a um lápis que escrevia sobre laudas. Aqueles textos que apareciam nas pranchetas, nas ardósias, até que ele resolveu que o próprio sensitivo deveria segurar o lápis. E nasce a psicografia com o trabalho de Rivaio. O médium que expunha as mãos para que a cesta se movesse e a pluma escrevesse, agora era ele próprio que segurava a pluma, depois o lápis para escrever. Rivaio deu-se conta de aqueles seres que provocavam todo aquele movimento, das mesas, dos pequenos móveis, dos grandes móveis, não eram senão espíritos, porque acreditou por primeira vez que fosse efeito do magnetismo. Ele era magnetizador, entendia dessas coisas, mas percebeu que o magnetismo não interferia naquelas questões da forma como interferia, porque as mesas respondiam, havia uma inteligência no fenômeno, e o magnetismo não é uma força inteligente. Há pouco se descobrira no mundo o poder da eletricidade, e ele julgou que pudesse ser efeito da eletricidade. Mas tanto quanto o magnetismo, a energia elétrica conforma-se numa força cega, não é inteligente. E todos os móveis obedeciam a um princípio de inteligência. Foram os próprios invisíveis que falaram ao codificador: nós somos os espíritos, os seres que vivemos aí na terra, entre vós, e que agora nesse aldilá, nesse mais além, voltamos para vos dizer que a morte não mata senão o corpo, e que nós, os chamados mortos, continuamos de pé. E é por isto que o professor Rivaio, em lidando com os espíritos, foram eles que se autonomearam assim, a doutrina que ele mais tarde organizaria, codificaria, seria a doutrina dos espíritos, logo seria o espiritismo. E ponto. Embora houvesse no mundo o conhecimento dos vários fenômenos espirituais, mediúnicos, fenômenos espíritas, como ele próprio chamará, os fenômenos eram espíritas, porque provinham dos espíritos, mas não existia ainda a doutrina espírita.
Havia fenômenos espíritas, como a sinonímia de fenômenos mediúnicos, mas ainda não havia a doutrina espírita, como muitos podem e até hoje imaginam que existisse antes de Kardec. Doutrina espírita nasce com a codificação espírita, com o livro dos Espíritos, naquela manhã chuvosa do Palais Royal, da livraria de Monsieur Danty, quando ele apresentará, 18 de abril, daquele ano de 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Formidável, excelente trabalho de Allan Kardec, agora adotara o pseudônimo que Zéphiro lhe houvera dito ter sido um dos seus nomes no passado, numa encarnação em que fora um sacerdote gaulês, um sacerdote druida, e que se chamara Allan Kardec, porque seu nome já era conhecido como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, educador, institutor, mestre escola. Não queria que houvesse um mix, uma mistura entre essas duas realidades. Não que quisesse matar o Rivaio, mas não gostaria que as pessoas fossem ler o Livro dos Espíritos pela influência do notável mestre escola. Queria que as criaturas buscassem o livro espírita pelo livro espírita. E aquele título, O Livro dos Espíritos, era por demais sugestivo, num momento em que a Europa ainda vivia sob a sanha do Tribunal do Santo Ofício, da Santa Inquisição Romana. E como saiu o Livro dos Espíritos num período de Inquisição Católica? Era obrigado qualquer indivíduo que quisesse publicar uma obra de ciência, de filosofia, de religião, ou do que fosse, apresentar os originais à Igreja Francesa. E a Igreja Francesa tinha elementos próprios para fazer a análise da obra e depois aplicar sobre ela um selo nihil obstat, nada obsta, ou outro selo que arremeteria para o Index Prohibitorium. Eram coisas proibidas que não poderiam ser publicadas. Mas e o Livro dos Espíritos? Rivaio seguiu todos os trâmites, mandou os originais para a Igreja Francesa, para que mais tarde visse publicado no boletim da Igreja um texto que dizia: o Livro dos Espíritos do Senhor Allan Kardec tem tudo o que é necessário para que, uma vez entendido e vivido, conduza o indivíduo humano ao reino dos céus. Abade Lessani. Só coisa dos Espíritos. Porque o livro foi publicado aqui em 1857 e 4 anos depois, na esplanada de Barcelona, na Espanha, o Livro dos Espíritos e outras obras que já haviam sido publicadas aqui foram queimadas pela mesma igreja que o liberara aqui. Logo, havia um planejamento. Mas como os Espíritos deixaram que o livro que foi publicado aqui fosse não só proibido na Espanha, como queimado em Barcelona? Porque os Espíritos não são gente. Aqui, a igreja entendeu a obra. Lessani assinou que poderia ser publicada. Mas como é que essa mensagem se espalharia no mundo? Fazendo-se um grande movimento em torno dela. Os livros foram para a Espanha, comprados por um comerciante, com tudo pago, os impostos devidamente pagos, não havia nada de irregular. E os Espíritos disseram mais tarde a Kardec que, se ele quisesse, poderia entrar com as providências judiciais. Mas
o resultado não seria tão grande quanto seria o resultado daquela incineração. Porque a igreja de Barcelona, tendo à frente o bispo Dom Palau, montou um cenário de destruição, como se fosse condenar um terrível criminoso. Contratou um carrasco vestido a caráter para destroçar a obra e incinerá-la. E o povo que acudiu à praça para ver aquele movimento e aquela incineração de um livro e outros livros, teve a sua curiosidade mexida. Que livro é este capaz de mobilizar a igreja dessa forma? Tem que ser uma coisa muito especial para ter uma praça preparada para isto, com carrasco e tudo, essa do bispo. E daquelas 300 obras que entrariam, foram milhares de obras, porque o povo começou a pedir individualmente o livro dos Espíritos a Paris. Então o tiro saiu pela culatra, e mais tarde escreverá Allan Kardec, num dos exemplares da Revue Spirit, a comunicação do bispo de Barcelona, Dom Palau, que desencarnara pouco tempo depois e viera manifestar-se na Sociedade Espírita de Paris para desculpar-se, para falar do seu equívoco durante a encarnação de Allan Kardec. A vitória do bem contra a impostura do mal. E dessa maneira o Espiritismo adentra a Espanha e outros países, porque a notícia se espalhou. E nunca mais alguém pôde deter os passos da doutrina espírita, porque naquela manhã de 18 de abril de 1857, o professor Rivaio, agora transformado em Allan Kardec, que era um nome novo nas vitrines de livros, despertaria o mundo para uma nova ordem de episódios, para uma nova ordem de fatos. E agora então, emocionados, os espíritas de Paris começavam a ver a doutrina marchar pelo mundo, porque depois, em 1861, Allan Kardec traz a lume o livro dos médiuns. E ele coloca no frontispício, que era a continuação do livro dos Espíritos, tratava de uma obra de espiritismo experimental, porque ali, desde a tese em que ele afirma que há espíritos, mas desenvolvendo uma tese dialeticamente perfeita, analisando todas as indagações filosóficas pertinentes, até concluir que há espíritos. E se há espíritos, por que eles não podem se comunicar? Se preservam a inteligência. Se há espíritos, por que não podem procurar os amigos, os familiares, os inimigos, se continuam tendo sentimentos positivos ou negativos? E diante da argumentação de Allan Kardec no livro dos médiuns, não há como enganar-se alguém relativamente à comunicabilidade dos espíritos. Mas curioso é que a primeira edição do livro dos Espíritos constava de 501 perguntas e respostas tão somente. Era um balão de ensaio, disseram-lhe os espíritos. E a partir da segunda edição definitiva, publicada a 20 de março de 1860, Allan Kardec acrescenta agora a segunda parte do nosso atual livro dos Espíritos, que não havia na primeira, do mundo espírita ou dos espíritos. A primeira edição continha
A primeira parte das causas primárias. A hoje, terceira parte das leis morais. E depois das esperanças e consolações. A maior parte do mundo espírita ou dos espíritos entraria na segunda edição, a definitiva. E a partir dali Allan Kardec altera a ordenação das questões, das perguntas, modifica a posição de outras para ajustar-se ao novo plano da obra. E graças a isto, o livro dos médiuns seria a expansão da segunda parte do livro dos Espíritos, do mundo espírita ou dos espíritos. Allan Kardec trabalha agora não mais de forma sintética, mas de forma analisada a segunda parte da obra e apresenta o livro dos médiuns com tudo quanto não poderia de maneira alguma ser trabalhado em o livro dos Espíritos, dada a sua extensão. Mas a terceira parte do livro dos Espíritos aparece agora trabalhada no terceiro livro da base da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que saiu a primeira edição como a imitação do Evangelho, e que os Espíritos sugeriram ao codificador que o nome deveria ser alterado, porque uma imitação é uma impostura, é o que não é verdade. Então surgirá um novo nome para a mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que neste ano comemora seus 140 anos de existência, para que servisse de vademecum, de caminho, de roteiro, para que a nossa vida moral tivesse o apoio dos ensinamentos de Jesus, trabalhados pelas leis morais, desde a lei de adoração, em o livro dos Espíritos, até a lei de amor, justiça e caridade. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, trabalha todo esse conteúdo, desde não vim destruir a lei, seu primeiro capítulo, até as preces espíritas, que fecha a obra, passando por conhecimentos notáveis para a vida humana. Allan Kardec sabia da necessidade moral da criatura, e por isso, para compor essa obra, ele não irá trabalhar as palavras de Jesus, que serviram à formação teológica da Igreja Romana. Ele não irá trabalhar de Jesus os fatos comuns do seu cotidiano que dão margem a mil e uma discussões. Ele irá trabalhar as informações morais, a estrutura moral do ensinamento do Mestre, contra a qual não há como se discutir. Daí, o Evangelho segundo o Espiritismo dever ser uma obra não para ser somente aberta ao acaso, como costumamos fazer, e acabamos por não conhecer seu conteúdo, porque somente abrimos quando vamos orar, quando queremos uma mensagem de momento. Nada nos impede de continuar a fazê-lo, desde que assumamos o compromisso, em homenagem aos seus 140 anos, de estudá-la de ponta a ponta, para que tenhamos um vademecum para viver, um roteiro para viver. Allan Kardec sabia que a doutrina espírita não estava na Terra para ensinar a criatura a desencarnar, porque isso não é necessário que ninguém ensine. Quando chega a hora, nós vamos sabendo ou não sabendo. Mas Allan Kardec entendia que tudo isso que os Espíritos vinham trazer ao mundo era para que aprendêssemos a viver aqui no mundo, lembrando-nos de Jesus ao rogar a Deus pelos discípulos. Senhor, a chamada oração sacerdotal: eu não vos peço que os tireis do mundo, é o mundo a nossa escola, eu vos peço para que os livreis do mal. Era a doutrina espírita chegando à Terra agora para nos ensinar a sair das injunções do mal,
da queda nas tentações, porque o difícil é viver aqui, neste mundo das aparências, onde tudo parece que é. Olhemos o céu azul, parece que está azul em cima, mas os astronautas subiram, atravessaram o azul, e quando chegaram lá, depois do azul, o azul estava embaixo, e eles não tinham visto o azul quando passaram, porque é uma ilusão de ótica, representando tão só a reverberação da faixa azul dos raios luminosos do sol, que tem as cores do arco-íris e outras tantas que os nossos olhos não podem captar. Então, o que nós vemos azul é uma indução para os nossos sentidos. Não há azul nem lá, não há azul aqui, porque é uma frequência de onda que o nosso olhar capta em função dessa frequência do raio luminoso do sol azul. Nós tocamos o móvel e dizemos como é rígido, doce ilusão. É porque nós estamos encarnados. Porque para os espíritos eles atravessam as paredes. O bloco de mármore, de aço, então não é rígido. Não é tão fechado como aparenta ser. É uma ilusão dos nossos sentidos táteis. Porque se conseguirmos espremer, dizem os físicos, todo o Corcovado no Rio de Janeiro e retirar todos os espaços atômicos, interatômicos, que separam átomos, moléculas, todo o morro do Corcovado caberá numa pequena caixa de fósforo. Todas aquelas montanhas do Corcovado. Logo, o que a gente vê não é bem o que é. Tudo quanto nós vemos é o que não é. E o que é o que não vemos. Dá para endoidar, mas é verdade. É dessa forma que os físicos e os astrofísicos ensinam-nos hoje que o universo está montado em 4 forças invisíveis. A força gravitacional, que sustenta os mundos, mas nós não vemos. Que nos detém sobre a terra, por isso não voamos. Não conseguimos caminhar com 2 pés no ar. Se eu tiro um, o outro está preso. Se eu tiro o outro, eu tenho que prender este. Por causa do ímã, entre aspas, que a Terra representa para nós, puxando tudo para o seu centro. Essa força gravitacional é invisível, mas existe. Ninguém pode negar. A força eletromagnética, sem a qual seria impossível a vida cotidiana hoje. Tudo quanto nós usamos, eletroeletrônicos, a luz, os aparelhos, a computação, dependendo dessa energia que jamais alguém viu. Somente sentimos os efeitos. A força forte, a força fraca. A força forte é nuclear. É aquela que mantém os prótons presos aos nêutrons no núcleo atômico. E nós aprendemos na ciência básica que cargas iguais se repelem. Como é que os prótons, que são positivos, não se repelem no núcleo atômico? Graças a essa força forte. E a força fraca também é nuclear. Mas é aquela incumbida de estourar os nêutrons, arrebentar nêutrons. Daí então, tudo que é verdade é invisível. E tudo que é visível é, no muito, meia verdade. Não foi à toa que o notável Exupéry colocou na boca do Pequeno Príncipe que o essencial é invisível aos olhos. Allan Kardec sabia disto. E buscou trabalhar em o Evangelho segundo o Espiritismo essas coisas invisíveis, mas que fomentam a vida da alma. O amor, o conhecimento,
as virtudes em geral, a caridade, que é a expressão do amor dinâmico, a fé, a esperança, todas essas virtudes plenamente invisíveis, mas que são capazes de reerguer-nos para Deus, de levantar a alma para o seu Criador. Dessa forma, ele vai trabalhar a quarta parte do livro dos Espíritos num outro livro. Das esperanças e consolações, aparece agora no livro Céu e o Inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo. E é a partir desse livro novel que nós vamos ter com Allan Kardec seus diálogos com os seres espirituais. Espíritos felizes, medianos, infelizes, suicidas. Eles que vinham espontaneamente ou pelo mestre Lyonês invocados para dizer como estavam no mundo etéreo, no mundo dos espíritos, como havia sido sua passagem, termo que Kardec usará na mesma obra, a passagem, e como se achavam nessa dinâmica do mundo espiritual. Ali nós temos as frustrações de quem foi grande na terra e que agora estava desafortunado no além, de quem foi pequeno e digno aqui e que agora estava vitorioso no além, de uma rainha francesa. Ele encontra ali os mais variados exemplos de espíritos diversos em níveis variados, faladas tais mensagens pelos próprios protagonistas. Thank you for watching with us the lecture of the Brazilian spiritist José Raul Teixeira, held in Paris, France, in commemoration of the bicentennial birthday of Allan Kardec, the codifier of the Spiritist doctrine. At the present time, the Spiritist count has millions of Spiritists, sympathetics, and studious in many countries. Obrigada por assistir conosco à conferência do brasileiro espírita José Raul Teixeira, realizada na França, em comemoração ao bicentenário de nascimento de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Atualmente, o espiritismo conta com milhões de espíritas, simpatizantes e estudiosos em diversos países. Before our daughter Bruna Paula comes out for the closing prayer, we would like to invite you for this quick message. Antes da nossa filha Bruna Paula juntar-se a nós para a oração final, gostaríamos de convidá-lo novamente para um momento de reflexão. Give us this day our daily bread. Give us the necessary food for our maintenance of our physical strength. And give us also the spiritual nourishment for the development of our spirits. Celestial friends, please magnetize our water. Thank you, Lord. Thank you for joining us today. We hope that you will return again next month. Obrigado por estar conosco. Desejamos que você se una a nós novamente no próximo mês. Ciao. Tchau. Bye.